Nessa aula eu vou ensinar para vocês os nossos 3 recheios bases, tá bom? Leite ninho, brigadeiro belga e o nosso chocolate branco. Inclusive, gente, chocolate branco, ele é a base de quase todos, tá? Você pode brincar bastante com ele. E nessa aula eu vou mostrar um pouquinho pra vocês disso, tá bom? Então, bora lá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui com o nosso recheio de leite ninho. Todos os ingredientes e peso vão estar na nossa apostila. E, gente, qualquer dúvida, vocês podem também deixar seu comentário aqui embaixo ou então enviar uma mensagem para o nosso suporte. Primeira coisa, vamos abrir aqui o nosso leite condensado. Aqui, gente, eu vou fazer apenas uma medida. Lá na loja, obviamente, que a gente faz muito maior que essa, mas tudo que eu tô colocando aqui pra vocês vai estar lá na apostila certinho. E por exemplo, cada medida de leite ninho, que é essa que eu já deixei pesado aqui, cada medida dessa de leite ninho, gente, sempre vai ser para uma caixa de leite condensado e para uma caixinha de creme de leite, sempre 1 para 1, tá bom? Aqui a gente vai começar com o nosso leite condensado. Gente, uma dica muito importante, eu vou até falar disso pra vocês porque eu apanhei um pouquinho quando eu comecei, tá? Eu simplesmente colocava tudo junto. Misturava e o leite em pó misturava com creme de leite e virava aquele cheio de bolinha, não ficava aquele recheio liso. Então, isso é muito importante, sempre começar com o leite condensado, tá? Coloca o leite condensado na panela. Depois, gente, segunda coisa sempre, tá? Sempre colocar leite condensado, depois o leite ninho. Isso também serve para quando você for fazer alguma coisa, tudo que tem pó, cacau, leite em pó, tudo que tem pó, tá? Então você coloca o leite ninho normal e aí depois você vem e mistura os dois, tá? Para eles não virarem aquela bolinha, tá, gente? Então é sempre bom você misturar primeiro o leite condensado com o leite ninho. Ó, tá vendo? Você consegue ver que ele incorporou bastante e aqui ele já não vai virar aquela bolotinha, tá? E mesmo assim, gente, terminei meu recheio, ele virou uma bolotinha. Ficou cheio de bolinha, gente, pega o mixer e usa. Só não vale o mixer se você for fazer um recheio pra bolo, tá, gente? Porque depois que você passa o mixer, o recheio ele fica muito molinho, então não dá certo não pra você fazer pra bolo, tá bom? Terceiro, a gente vai vir com o nosso creme de leite. Bom, eu trouxe a manteiga aqui, a margarina, na verdade, pra falar pra vocês o seguinte. Isso é uma coisa opcional, tá? Se você quiser usar, você pode usar, porém se você for usar uma colherzinha já é o suficiente. Eu não uso mais, cheguei numa conclusão que pra mim não tava fazendo muita diferença e além que eu tava vendo que tava virando muita bolinha, então assim, tava tendo muita gordura no recheio. Então pra mim não fez muita diferença, eu cortei a margarina lá da minha loja, então a gente não usa, tá? Por último, você vai usar o quê? Glucose. Pra que serve a glucose, Isabela? A glucose, gente, além dele dar um brilho no seu recheio, ele também vai ajudar a não açucarar de jeito nenhum, tá? Te garanto que se você usar a glucose de milho, que é esse aqui, ó, ele não vai açucarar, tá? Inclusive, eu comprei esse pequeno pra poder fazer aqui pra vocês. Porém, gente, dependendo da quantidade de recheio que você já estiver fazendo, tem uma empresa, eu vou deixar o nome dela pra vocês depois, que vende os baldes que são bem maiores, então bem melhor e o custo-benefício é muito maior, tá? Esse daqui, gente, ele custa em média 17, 18 reais. O balde, acho que ele é de 10, eu não me lembro, acho que é 20 quilos mais ou menos, ele custa 120 reais. Então, assim, o custo-benefício do grande é bem melhor, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, ele é muito pegajoso, então o que eu recomendo? Lá na loja, a gente pega com a mão, porque é no balde, porque você molha a mão, umedece bonitinho pra dar tudo certo. Aqui eu vou molhar a colher com água normal pra vocês verem que fica muito mais fácil, ó, de você tirar ele. Ó, ele desgruda muito fácil, tá vendo? Quando você coloca água, ele é muito pegajoso, então é bem chatinho de trabalhar. Mas esse daqui, gente, salva muito. Muitos recheios meus já cristalizaram porque eu não usava e eu não sabia dessa técnica, tá? Eu fui aprendendo e é maravilhoso, eu não fico mais sem hoje. Se você for fazer muito recheio, inclusive, gente, o melhor investimento da sua vida é você investir numa panela mexedora, gente. Eu tenho cicatriz na minha mão porque eu queimava muito a mão, tá? Porque realmente queima muito a mão. Principalmente o recheio de leite ninho, ele borbulha muito rápido. Sempre mexendo, viu, gente, pra ele não grudar no fundo da panela, porque senão ele vai ficar muito escuro. Ó, você vê que ele vai ficando líquido.
Mas daqui a pouco ele já vai chegar no ponto, viu? É muito rapidinho esse aqui. Ó, gente, lembrando que o recheio para copo é um recheio mais molinho, tá? Então, assim, ele não vai ficar muito tempo no fogo, viu, gente? É um recheio super tranquilo, super rápido. Recheio para bolo, tudo tem diferença de ponto, tá? Gente, nosso recheio já tá pronto. Olha, você vai ver que ele realmente deu uma grudadinha aqui no fundo da panela. Porque, como eu falei, gente, além desse fogo ser muito bravo aqui, né? O fogo não, né? Essa panela, esse fogão elétrico. Porém, eu vou ensinar é até bom, porque eu vou ensinar uma técnica pra vocês também que eu faço sempre quando isso acontece, tá? Principalmente o de leite ninho, gente. Ele é o que mais gruda, então isso é super normal, não se preocupem. Gente, então, já que juntou esses gruminhos pretinhos aqui, que foi que grudou na panela, o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou peneirar, porque isso evita de que passa, né, essa cor mais escurinha, que foi o que queimou, pro nosso recheio, pra ele ficar bem branquinho, tá bom? Eu gosto muito de usar essa peneira, viu, gente? Essa mesmo de alumínio. Bem devagarzinho, eu coloquei muito aqui, mas vai dar certo. Às vezes, gente, quando o recheio dá muita bolinha, eu sempre passo também na peneira. Hoje em dia, eu costumei mais usar o mixer, tá? Não é legal você usar um mixer, tá, gente, nesse processo aqui, porque senão você vai misturar essa parte escura, que foi o que queimou aqui, grudou, né, na panela. E aí o seu recheio não vai ficar mais branquinho, né? Ó, gente, aqui, inclusive, gente, infelizmente ele foi um pouquinho, porque realmente ele grudou um pouquinho mais do que eu esperava, tá? Mas, assim, levando em consideração que esse fogão aqui, ele é muito, muito forte. Porém, eu creio que vocês vão usar o fogão normal, então isso não vai acontecer, tá, gente? Mas é isso, ó, finalizando aqui. Você deixa o seu recheio descansar, tá vendo que ele é bem molinho? Esse daqui é o recheio próprio pro copo, tá? Nessa consistência. Esses sacos aqui, gente, é aqueles que vocês compram de bobina, aquele saco mesmo que até você usa pra guardar carne no freezer. Sempre, gente, sempre, finalizou o recheio, é sempre bom vocês colocarem esse plástico todo em contato com o recheio. Por quê, gente? Porque ele não cria aquela película, né? Inclusive, essa película, ela também ajuda muito a seu recheio ficar cheio de bolinha, tá? Então é isso, esse é o nosso recheio de leitinho. Então vamos lá, gente, aqui agora a gente vai fazer nosso recheio de chocolate branco, que é a nossa base de tudo. E lembra que eu falei pra vocês que no começo a gente precisa de bem pouco, inclusive... Olha, esse recheio mesmo é bem tranquilo, você só vai usar chocolate branco, leite condensado, creme de leite e espátula e a panela. Então é bem tranquilo, gente. Aqui a gente vai começar com o nosso leite condensado, novamente. Uma coisa também que eu gosto de fazer, inclusive falar pra vocês, eu gosto de colocar o chocolate somente quando o recheio já estiver aquecido, tá? Isso não é uma regra. Pra mim, eu acho que funciona porque eu faço muito recheio, como eu disse. Fazer pouquinho até é bem engraçado pra mim, eu não faço pouco, então... quando eu faço muito recheio, eu reparei que quando eu coloco o chocolate no final, quando ele já tá quente, eu vejo que a saborização do chocolate, ele mantém mais, tá? Por quê? Porque no processo de cozimento, de tudo, evapora muito. Então, o que que acontece? Pode ser que perde um pouco daquele sabor, tá, gente? Isso, eu tô falando algo assim que eu percebi pra mim, tá? Então, eu gosto de usar o chocolate somente quando ele tá aquecido, tá? Aqui, a gente já pode colocar o creme de leite com leite condensado normal. A gente vai colocar também nossa glucose, né? Vou molhar um pouquinho da nossa espátula aqui. E... aqui, gente, como o recheio é bem pouquinho, então ele é muito rápido, tá? Quando vocês forem fazer, que você começar a fazer de 5 em 5, de 10 em 10, vocês vão ver que é um pouquinho mais demorado, mas geralmente, gente, o recheio molinho, que é pros copos, ele leva em média, o que eu faço na panela grande, ele leva em média 20 minutos, tá? Pra ficar pronto. Lembrando que eu trabalho com aquela panela que mexe sozinha. E pra fazer o recheio mole com a mão, mexendo com a mão, até que ele não vai espirrar muito em você, não vai borbulhar, nada não. Mas quando é recheio pra torta, gente, ele borbulha muito, 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 muito. Porque ele passa do cozimento, né, que é aquela parte que ele fica mais molinho, e depois ele vai ficar mais firme. Então ele borbulha bastante, isso
é a hora que você pode correr o risco de se queimar, tá? Então, assim, ó, muito cuidado, tá bom? Muito cuidado. Eu, gente, inclusive, quando eu fazia tudo sozinha, sabe o que eu fazia? Eu amarrava até um pano de prato na minha mão, pegava porque espirrava muito no meu braço, tá? Mas isso são processos, tá, gente? Eu não comecei tendo uma panela que mexia sozinha. Durante esse processo aí eu queimei muito a mão mesmo, e é isso aí, é assim que a gente vai aprendendo, tá? Então, não pense aí que eu comecei já com uma panela que mexe sozinha, não. Isso demorou quase um ano pra me ter uma, tá? Mas, assim, eu te garanto que foi o meu primeiro investimento, porque aquilo lá, gente, é um funcionário, não tem como, é maravilhosa. No nosso recheio de leite ninho, gente, no passado, vocês vão ver, inclusive, que ele deu uma queimadinha, porque pra mim também esse fogão é novo, viu? Então eu coloquei ele numa potência muito alta. Aqui a gente dá uma mexidinha aqui, aprendeu a mexer nele, você vai ver que agora ele não vai dar esse problema, não. Mas isso pode acontecer, foi até bom acontecer, porque vocês vão ver, gente, que é vida real, acontece mesmo. Seu recheio pode queimar, seu recheio pode dar errado. Então, gente, queimou, deu aquelas bolinhas mais escuras, peneira ele de boa, depois passa ele no mixer e tá tudo certo. É isso aí, gente. Ó, eu vejo que o meu recheio aqui começou a esquentar. Aí eu vou pegar já o chocolate branco, ó. Lembrando, viu, gente, que as medidas, tudo bonitinho, tá tudo na nossa apostila. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode entrar no nosso suporte, manda sua mensagem, manda sua dúvida, que a gente vai responder o mais rápido que a gente conseguir, tá bom? Ó, a gente vai vendo aqui que ele já tá derretendo, né? Ele tá já, o chocolate já tá incorporando, ó. Ele fica, tá vendo, gente, como ele fica? Ó, ele fica muito líquido, ó. Antes dele chegar ao ponto dele, ele fica muito líquido. Mas é isso mesmo, primeiro ele fica esse líquido aqui, parecendo leite. Isso acontece também, gente, porque o leite condensado ele é semi-desnatado. E a gente sabe que hoje em dia é muito raro você achar leite condensado que não é semi-desnatado, né? Então, integral. Então é isso mesmo, ele acontece isso. Ele vai chegar nesse ponto, porém, depois ele vai engrossando normal, tá? Você também pode deixar o seu recheio descansando, viu, gente, fora da geladeira. O tempo dele fora da geladeira, gente, é até 2 dias úteis em temperatura ambiente, tá, gente? Então, se aí na sua cidade é muito quente, igual aqui em Goiânia, é legal você sempre manter ele na geladeira, mas não tem problema ele ficar em temperatura ambiente até 2 dias, ele não vai estragar, não vai acontecer nada. Como você também está usando a glucose, acaba também que ele não cristaliza muito fácil, então é bem tranquilo, viu? Ó, gente, aqui a gente já tá finalizando, ó, o nosso recheio, você pode ver que ele já tá, ó, aqui ele já chegou no final. Vamos desligar aqui, porque senão... Ó, gente, outra dica. Sempre que você desligar a panela, não desligue e larga ele lá não, tá? Dá uma mexida, mexe ele até ele parar de borbulhar, porque a partir do momento que ele parar de borbulhar, é a hora que ele tá parando de cozinhar. Então, ele não vai mais grudar na panela. Isso é muito importante, viu? E sempre que você fica mexendo ele vai ficar... Quanto mais você mexer, ó, mais lisinho ele vai ficar. Olha que lindo esse recheio, ó. Olha o tanto que tá lisinho. Ó, gente, nosso recheio branco já tá pronto, tá? Inclusive, essa aqui é a nossa base, dá pra você brincar bastante. Um dos nossos copos que a gente usa e dá pra misturar é o nosso copo laca com óleo. Ele dá pra você, hoje em dia já vende aqueles floquinhos de óleo, mas se você não quiser, também tem o biscoito óleo, você arranca aquele recheio branco, que é muito forte, quebra a bolachinha e você mistura no creme branco pra fazer o copo, fica maravilhoso, tá? Ó, gente, se você quiser também, viu, como eu sempre falei aqui pra vocês, vocês também podem usar o mixer, se você ver que ficou aquelas bolinhas, se você quiser um recheio mais liso ainda. Sempre passa o mixer, gente, enquanto ele tá assim, tá? Não deixa ele esfriar pra poder começar a passar o mixer dele não, porque eu não gosto, acho legal não, acho que ele fica muito mole. Então é bom você passar o mixer agora, porque na hora que ele esfriar, ele já vai criar o ponto ideal dele, tá? Lembrando depois sempre colocar esse plástico, tá? Em cima, para ele não criar aquela película feia. E é isso, gente, só deixar ele descansar e depois montar seu copo. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês nosso recheio de brigadeiro belga.
Agora vamos fazer o nosso recheio de brigadeiro belga, o mais desejado. Gente, eu falo pra vocês, esse recheio é o mais desejado pelos meus clientes, tá? Até porque a mesma base que eu faço o recheio do copo, você também pode usar para fazer o seu brigadeiro, tá? É a mesma coisa, só muda mesmo o ponto. Então, assim, esse recheio na loja é o mais vendido. Eu falo, tem gente que vai lá e fala que é o melhor brigadeiro do mundo, e eu tenho certeza disso, viu? Eu uso ele também para fazer torta, para fazer meus brigadeiros, tudo é a mesma base, é a única coisa que vai mudar o ponto, gente. Então, assim, ó, aqui você já consegue sair daqui com recheios maravilhosos, que dá pra você fazer várias coisas, seus bolos, seus brigadeiros. Esse recheio é perfeito. Quando eu comecei a fazer, inclusive, eu fazia ele com o cacau 50%, tá? Só que eu comecei a perceber que o 100%, ele tem menos açúcar, né? Todo mundo percebe. E fica um recheio muito menos enjoativo, tá? Apesar, gente, que como você tá usando chocolate belga, o seu recheio já não é enjoativo, tá? Não fica enjoativo, não tem como, ele fica maravilhoso. Por isso que eu sempre falo que você precisa usar produto de qualidade, tá? Porque mais qualidade você tiver, mais seu recheio vai ficar gostoso, tá, gente? Então não adianta você querer usar coisas, às vezes, muito inferior, seu recheio vai ficar muito enjoativo e ninguém vai gostar, tá? Lembrando que eu mostrei pra vocês na aula de leite ninho, que é sempre bom a gente misturar o quê, gente? O leite condensado sempre junto com o pó, tá? Então vamos usar aqui. Aqui a gente tá usando cacau 100%, tá? Cacau 100%, gente, eu já falei pra vocês na nossa aula de insumos. Gosto muito de usar o cacau da Cical, mas também gosto muito da Genuine. Então, são as duas marcas que eu uso lá na minha loja, tá? Ó, você pode reparar, o cacau ele é bem difícil assim de misturar, de incorporar, por isso que é sempre bom você primeiro colocar o leite condensado, porque quando você coloca o creme de leite, ele fica muito difícil, ele fica cheio de bolinhas, não fica bonito. Então, ó, misturou, incorporou. Depois, você vem com o creme de leite. Agora a gente vai colocar nossa glucose, que é para não açucarar nosso recheio e dar aquele brilho. Eu gosto, como mostrei para vocês, eu molho. Você também pode pegar com a mão, tá, gente? Não tem problema nenhum. Só que como essa embalagem é muito pequenininha, aí sua mão, logicamente, não vai caber ali, né? Então, uma colherzinha. E eu sempre uso assim, viu, gente? Eu uso... a glucose eu não peso não, eu sempre tive já essa noção, eu sempre coloco uma colherzinha para cada recheio, então é bem tranquilo, tá? Para grandes quantidades, obviamente que você vai ter uma noção, né? Se você usa uma colherzinha para uma receita, então óbvio você vai pôr uma média de 5 colheres para 5 caixinhas de leite condensado, tá bom? Ó, lembrando que eu falei para vocês que eu gosto de colocar sempre o nosso chocolate quando o recheio já estiver um pouco quente, tá? Vamos misturar ele aqui bem. Aqui você pensa que ele vai ficar um pouquinho esbranquiçado, mas na hora que você coloca o chocolate, ele vai ficar na cor normal, tá? E uma caixinha, gente, de leite condensado, eu coloco 10 gramas de cacau 100%, tá? Sempre 1 para 1, tá? Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite. E o chocolate, para uma caixa de creme de leite, nosso chocolate nobre, eu coloco 50 gramas para cada caixa de leite condensado. Ó, gente, como eu falei pra vocês, eu gosto muito de usar o cacau 100% porque vai deixar seu recheio mais suave ainda. Inclusive, gente, o chocolate nobre, ele tem duas opções. Ele tem um blend. O blend, ele é misturado com chocolate meio amargo e tem o ao leite puro, tá? Eu gosto dos dois, não tem nenhuma regra, tá? Acho os dois muito gostoso. Então, assim... Isso aí é você que vai escolher, tá? Você vai fazer seus testes, ver o que você vai gostar mais. E, gente, ó, nesse momento aqui começou a esquentar, a gente vai entrar com o nosso chocolate. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês muito importante. Teste a sua receita, faça a sua receita, coma também. Peça seu marido, sua amiga, as pessoas, gente, que estão aí perto de você, peçam elas para provar, porque é muito importante, gente, muito importante. Não tem como você vender uma coisa sem você ter certeza que tá gostoso. E assim, lá na loja, tudo que eu faço de novidade, todos os recheios, inclusive, hoje eu tenho pessoas que trabalham comigo
mas eu tô sempre ali, tô sempre na cozinha, tô sempre fazendo junto, tô sempre provando, tá? Tô sempre corrigindo quando é necessário, porque é muito importante, gente. Qualidade é tudo, tá? É isso que vai fazer o seu cliente voltar até você, viu, gente? Qualidade. Então, assim, nada de ficar aí com preguiça, tá? De fazer, de provar. E também não fica com esse negócio de, eu vou fazer, mas para os outros comer, tem que fazer, gente. Tem que fazer para os outros comer, tem que fazer para você comer também. Porque é isso daí que você vai ter certeza que seu recheio, que seu copo, que você fizer, tudo. Na confeitaria você tem que ter certeza, viu, gente? Porque a gente sabe que hoje a confeitaria é algo muito... que a gente tem muita concorrente, muita gente hoje em dia trabalha com confeitaria, então assim, gente, você tem que ter um diferencial, entendeu? E para você ter um diferencial, você tem que ter certeza que seu produto tá ali, ó, maravilhoso. Ó, gente, nosso recheio já começou a borbulhar, ó. Já está quase no ponto de recheio mole. Ó, porque, gente, essa espátula é muito importante, porque você consegue, ó, raspar aqui o fundo, os lados, as laterais, tudo bonitinho, não deixando nada, porque se você ficar deixando aqui, ó, esses gruminhos vão queimando, não fica legal no recheio não, ele vai virando aquelas bolinhas, tá? O recheio de brigadeiro belga, lá na loja, a gente sempre que finaliza ele, principalmente o mole, o de torta a gente não faz isso, tá? Porque o de torta, igual eu falei pra vocês, ele pode ficar mole e aí ele não tem estrutura no seu bolo. Mas o recheio de copo, eu sempre passo ele no mixer, tá, gente? Tá vendo? Ele já tá começando a desgrudar lá, ó, do fundo da panela, ó. Tá vendo? Esse momento é o momento que você pode desligar. E como eu falei pra vocês, lembre-se, é sempre bom você continuar mexendo até ele parar de borbulhar, tá? Assim você vai garantir um recheio bem lisinho, ó. Isabela, meu recheio não ficou lisinho e eu não tenho mixer. Então o que você faz? Passa na peneira. Entendeu? Passa na peneira que dá certo também. Olha, gente, não se preocupe nesse momento em questão da textura. Talvez, Isabela, meu recheio tá mole. Não tá mole, gente. Depois disso aqui, quando ele chegar na temperatura ambiente, chegar na temperatura correta, você pode guardar ele na geladeira também, não tem problema. Aí você vai ver que ele vai ficar na textura certa, tá? Aqui é normal que ele fique mais líquido, né? Vamos lá colocar o nosso plástico em cima para não criar aquela película, né? Aqui, igual eu falei, você pode deixar ele resfriar na temperatura ambiente, não tem problema. Você pode deixar ele até 2 dias, tá? Na temperatura ambiente. E até, gente, 10 dias na geladeira. E, gente, até 60 dias congelado, tá? Sem problema. Você também pode congelar seu recheio, não tem problema algum. Gente, então é isso. Nessa aula eu ensinei vocês a fazer o nosso recheio de brigadeiro branco, brigadeiro de leite ninho e brigadeiro belga. Lembrando, gente, que os mesmos recheios de ninho e belga, principalmente, é a mesma coisa, a mesma base para você também fazer brigadeiros de enrolar, tá? Que você usa também para decorar os copos. A decoração dos copos, vocês vão ver que é algo assim que você também pode mudar, você pode fazer do seu jeito, mas com essa base você faz também seu brigadeiro, tá? É só esperar e chegar em outro ponto. Aqui nossos recheios já estão prontos, descansados. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima aula.